E aí, pessoas, tudo bem? Vamos iniciar a aula de hoje falando um pouquinho sobre triângulos, complementando o que foi visto no aplicativo do Centro de Multimídias do Estado de São Paulo. Se vocês estão lembrados, o tema abordado na aula do dia 28 de abril era trigonometria, em especial seno, cosseno e tangente, e uma leve olhadinha em ciclo trigonométrico. Então vamos nessa? Me acompanhe. Antes de tudo, vamos retomar alguns conceitos vistos em anos anteriores, ok? Vamos lá então. Nós sabemos que os triângulos são formas geométricas que possuem três lados e que podem ser classificados tanto pelos seus lados como pelos seus ângulos. Classificando pelos ângulos, nós temos os triângulos retângulos, acutângulo e obtusângulo. Classificando pelos lados, temos o triângulo isósceles, equilátero e escaleno. Para o nosso estudo, vamos nos ater ao triângulo retângulo. Olha ele aí! Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus e ainda todo e qualquer triângulo tem a soma interna de seus ângulos igual a 180 graus. O maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa e seus lados de catetos. Mas isso eu sei que você já sabe. No entanto, na trigonometria trabalhamos com os lados e os ângulos juntos. Portanto, com exceção da hipotenusa, os lados são diferenciados por catetos opostos e catetos adjacentes. Para diferenciá-los, é necessário que estipule o ângulo agudo que vamos trabalhar. Uma vez feito isso, o cateto oposto é o que vem de encontro ao ângulo e o adjacente é o que está junto ao ângulo. Simples assim. Existe ainda as relações entre os lados que chamamos de seno, cosseno e tangente. Para entender melhor isso, vamos usar a nossa lousa virtual. Beleza? Me acompanhe então. Estamos então na nossa lousa virtual. Então nós temos uma reta e uma segunda reta. Elas se encontram num ponto comum, formando um ângulo. E agora nós vamos seccioná-la várias vezes. Toda vez que a gente secciona, transforma num triângulo, perceberam? Então nós temos aqui, ó, 4 triângulos. Esse pequenininho, esse outro maior, esse outro maior ainda e por último esse grande aqui. Repara o que eles têm em comum: o mesmo ângulo inicial. Então, ó, vamos nomeá-los. Vamos chamar de A, B, C, os lados desse triângulozinho, né? E aí no triângulo um pouco maior, nós vamos ter aqui então A', B' e C'. No outro ainda um pouco maior, nós vamos ter A, 2 linhas, B, 2 linhas, C, 2 linhas. E por último, no grandão, nós vamos ter A, 3 linhas, B, 3 linhas e C, 3 linhas. Então, olha, o que é importante ressaltar aqui? Nós temos um ângulo em comum. Apesar dos triângulos serem de tamanhos diferentes, nós temos um ângulo comum para eles, beleza? Isso é muito importante para a gente, para o nosso estudo. O que acontece então? Olha só. Significa que se nós dividirmos o lado B pelo C, vai dar exatamente o mesmo valor do B' dividido pelo C', que também vai ser igual ao B 2 linhas dividido pelo C 2 linhas, e que vai ser igual ao B 3 linhas dividido pelo C 3 linhas. A isso aí, ó, nós demos o nome de seno. Tudo bem? Então, olha só. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Daqui a pouco nós vamos lembrar o que é cateto oposto e o que é hipotenusa. Da mesma forma, se nós dividirmos o lado A pelo lado C, o resultado vai ser igual ao lado A' dividido pelo C', que também será igual ao A 2 linhas dividido pelo C 2 linhas, e também será igual ao A 3 linhas dividido pelo C 3 linhas. A esses resultados, que vão ser todos iguais, deu-se o nome de cosseno. Então, o que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas vamos ver também daqui a pouco, né? Da mesma forma, se nós dividirmos o lado B por A, será o mesmo resultado do B' dividido por A', que vai ser igual ao do B 2 linhas dividido pelo A 2 linhas, que também será igual ao valor do B 3 linhas dividido pelo A 3 linhas. A esse resultado deu-se o nome de tangente. Então, a tangente é o que? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Então, vamos ver o que nós chamamos de ângulos notáveis: 30 graus e 60 graus. Então, nós temos um triângulo equilátero, tá? Por que equilátero? Porque esse lado é igual a esse lado e que é igual a esse lado. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dividi-lo no meio, criando dois triângulos
retângulos, esse aqui e esse aqui, beleza? Vamos nomear os lados aqui e o meio dele, tá? Então, lado, lado e lado. Aqui, como nós dividimos ao meio, lado dividido por 2, lado dividido por 2, e o H representa a altura. Tudo bem? Vamos em frente. Então, olha só. Transportando esse triângulo, só esse aqui, tá? Não precisamos trabalhar com o outro, não. Só esse aqui. Tá aí o nosso triângulo. Nós temos a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, ângulo de 30 graus e ângulo de 60 graus. Repare aqui em uma coisa muito importante. Isso aqui é cateto oposto referente ao ângulo de 60 graus. E aqui é o cateto adjacente referente ao ângulo de 60 graus. Se nós estivéssemos em foco o ângulo de 30 graus, esse aqui seria o oposto e esse aqui é o adjacente. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos inicialmente trabalhar com os ângulos notáveis de 60 graus, beleza? Então nós temos aqui o nosso triângulo, a hipotenusa, o ângulo de 60 graus, 90 graus, o lado dividido por 2 e a altura. Hipotenusa é o L, cateto oposto ao ângulo, e o cateto adjacente ao ângulo. Vamos lá, então. Vamos tentar determinar aqui o cosseno, que nós já sabemos que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, nós temos o quê? Cosseno de 60 é o L sobre 2, nosso cateto adjacente, dividido pelo L, que é a nossa hipotenusa. Como é que a gente resolve essa conta? É muito simples. Uma fração dividido por um número inteiro. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos inverter o número inteiro, aqui 1 sobre L, e multiplicar, certo? Multiplicando, nós vamos ter L vezes 1 sobre 2 vezes L. Podemos cancelar os dois L's, então nós temos que o cosseno de 60 graus vale meio. Vamos guardar esse valor para a gente, já que já é a resposta, cosseno de 60 graus vale meio. Vamos continuar. Então, ó, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E quanto será então que é o seno de 60 graus? Ele é o H, que a gente desconhece, sobre o L, que a gente também desconhece o valor. Então, ó, vamos ter que descobrir isso aqui. Vamos em frente. Então, ainda trabalhando com 60 graus, está aqui nosso triângulo, beleza? E vamos lá fazer o que temos que fazer, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nós temos H sobre L. E aí tem um problema muito sério. Eu não sei o valor de H e não sei o valor de L. Como é que eu faço para resolver isso? Nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Lembrando que a fórmula é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. Aqui, no nosso caso, o A é o L. Então, L ao quadrado é igual. O B pode ser a letra H, então H ao quadrado, mais o lado dividido por 2 elevado ao quadrado. Dando continuidade a essa operação, o que nós vamos ter? L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais L ao quadrado dividido por 4. Por que L ao quadrado dividido por 4? Porque nós elevamos esse L ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. Vamos isolar a letra H. Então, ó, vamos deixar L ao quadrado, passaremos o L ao quadrado sobre 4 para o outro lado, passou pelo sinal de igual, ou foi para o primeiro membro, a operação dele inverte. Então, ó, ficou negativo, é igual a H ao quadrado. Operando aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, que é 4, nós vamos ter 4L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4 é igual a H ao quadrado. Operando 4L ao quadrado menos L ao quadrado, nós teremos 3L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Vamos tirar a raiz quadrada de H, então nós temos o quê? Raiz de 3L ao quadrado sobre 4 é igual a H. Beleza, dá para a gente resolver essa operação? Mais ou menos, né? Nós temos aí que H vai ser o quê? Como L ao quadrado dá para ser cancelado pela raiz, vai para fora. O 3 não tem raiz exata, permanece aqui dentro. E o 4 tem raiz exata, é 2. Então significa que o nosso H vale L raiz de 3 sobre 2. Portanto, vamos colocar o Hzinho desse lado e deixar a operação do outro lado. Feito isso, vamos voltar lá no seno, né? Então, o seno de 60 é o H sobre o L. Vamos substituir o H aqui por esse valor que nós acabamos de descobrir. Então, olha só, vamos lá fazer essa operação. Seno vai ser L raiz de 3 sobre 2 dividido pelo L.
Então, nós vamos inverter também, né? Nós temos uma fração do número inteiro, invertemos o número inteiro e vamos cancelar as letras L. Multiplicando por 1, nós temos que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Está aí a nossa operaçãozinha. Então, o que nós descobrimos em relação aos ângulos de 60 graus? Nós temos o nosso triângulo e em relação a esse ângulo, sabemos que o seno vale raiz de 3 sobre 2 e que o cosseno vai valer meio. Tudo bem? Tá aí. Vamos ver agora os ângulos notáveis de 30 graus. Está aí o nosso triângulo. Repara uma coisa importante. Aqui está o nosso ângulo de 90 e aqui tem 30. 90 mais 30 é 120. Para chegar em 180 falta 60 graus. Então aqui é 60 graus. E considerando que aqui é 60 graus, cateto oposto de 60 graus, cateto adjacente de 60 graus. Nós vamos trabalhar com 30. Cateto oposto de 30 graus, cateto adjacente de 30 graus. Significa que os valores são opostos. Então não é necessário fazer toda aquela conta de novo. É só inverter o valor. O seno de 30 é meio, que é o cosseno de 60 graus. Já está resolvido. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60 graus. Já está feito, olha que belezinha. Vamos ver agora os ângulos notáveis de 45 graus. Então nós temos um quadrado e nós dividimos o quadrado ao meio. Esse dividir ao meio é uma diagonal. Quando nós criamos uma diagonal no quadrado, nós criamos dois ângulos de 45 graus, tanto nesse quanto nesse triângulo. Então vamos lá. Está aqui nosso triângulo, já separadinho. A gente só vai usar um deles, não precisa usar os dois. E vamos ver o que acontece. Então olha só. Aqui, como eu disse, é que nós cortamos o quadrado, virou uma diagonal. E a diagonal de qualquer quadrado sempre é o lado raiz de 2. Como o nosso lado é letra L, aqui também vai ser L raiz de 2. Então isso aqui, ó, é um conceito matemático e geométrico, beleza? Então o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então no caso do 45 graus, nós temos o L sobre o D. Tudo bem? Então nós temos que o cosseno de 45 graus é L dividido por L raiz de 2. Então nós vamos cancelar as duas letras L e vamos ter que o cosseno de 45 graus é 1 sobre raiz de 2. O 1 aqui, pessoas, é que o L ele não simplesmente some, ele vira 1, você está dividindo, L por L é 1. Então nós temos 1 sobre raiz de 2. E aqui é a mesma situação, nós não podemos deixar raiz no denominador, não é isso? Então se nós não podemos deixar raiz no denominador, o que nós fazemos? Nós criamos uma nova fração com os mesmos valores da raiz, multiplicamos em cima e embaixo. Então nós vamos ter que cosseno de 45 graus vai ser 1 vezes raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. 1 raiz vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Só que 4 tem raiz exata. Então o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Muito bem, já está achado. Agora, o seno de 45 graus, repara, o triângulo é igual. Então, se eu tenho aqui 45 graus cateto oposto e hipotenusa, 45 graus cateto oposto e hipotenusa, vai dar o mesmo resultado. Por isso que o seno e cosseno de 45 graus são iguais, beleza? Vamos ver agora as tangentes dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60. Então, olha só, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nós temos aí nosso triângulo, tá, com os catetos identificados, mas temos que ressaltar aqui que também podemos achar a tangente por seno sobre cosseno. Então, olha só, nós já temos o valor de seno de 30 e o cosseno de 30, então vamos substituir. Tangente de 30 graus vai ser meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos desmontar essa fração e invertê-la, não é isso? Então, vai ficar meio vezes 2 raiz de 3. Cancelamos os dois números 2 e nós vamos ter que a tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. Nós sabemos que a raiz de 3 não pode ficar no denominador. Então, nós fazemos o quê? Criamos uma nova fração com raiz de 3 e raiz de 3. Fazemos a multiplicação e vamos ter aí raiz de 3 sobre raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Então, está aqui a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Beleza. Vamos achar agora a tangente de 45 graus. Também é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seno sobre cosseno.
Como nós sabemos que o seno e o cosseno de 45 graus são iguais, raiz de 2 sobre 2, o que acontece dividindo raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2? Resulta em 1. Então nós temos que a tangente de 45 graus é igual a 1. E vamos agora para a tangente de 60 graus. Também, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou, como foi mostrado aqui, né, seno sobre cosseno. Então o que nós vamos ter aí? Tangente de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Cancelamos os dois números 2. A tangente de 60 graus é raiz de 3. Tá aí, pessoas, resolvidinho. Agora nós temos que montar uma tabelinha de arcos notáveis que vocês vão ver. Voltemos então à nossa tabelinha de arcos notáveis. Nós temos aí seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Bom, então o seno de 30 é igual a meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 graus também é raiz sobre 2 e sua tangente é igual a 1. Já aos 60 graus nós temos que o seu seno é raiz de 3 sobre 2, o seu cosseno é meio e a sua tangente é igual a raiz de 3.